Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? A gente já sabe qual é a resposta dessa pergunta, mas o que acontece de fato na prática, aí já é outra questão. Mas ver a resposta de Deus nessa questão é muito interessante, porque eu acho que a nossa impressão é que basicamente Deus vive para trabalhar. Veja só, para muitas pessoas, Criador é a descrição mais básica do trabalho de Deus. Se ele não estiver afinando as constantes cosmológicas, puxando as alavancas celestiais ou mantendo as rodas da providência bem lubrificadas, então, assim, para que a gente está pagando nossos impostos cósmicos, não é verdade? Mas assim como é com qualquer outro equívoco que nós temos sobre Deus, isso também diz mais sobre nós do que diz sobre Ele. Nós projetamos a nossa própria ética de trabalho no céu e a gente espera que Deus jogue segundo as nossas regras humanas. Mas Ele não faz isso. Deus descansa. E achamos isso meio difícil de entender. No entanto, pense na frase do nosso primeiro dia. No princípio. Então, houve um tempo em que Deus não era o Criador. Ele entrou nessa vocação mais tarde. No nosso caso, nós somos levados ao vício em trabalho porque nós não sabemos quem somos além de executar tarefas, produzir e entregar. Mas Deus não tem essa crise de identidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se conheceram no amor muito antes de se conhecerem no trabalho. Assim, quando nós entramos aqui no capítulo 2 de Gênesis, nós somos novamente lembrados de que Criador não é a única verdade sobre Deus. Aqui está um Deus que descansa da sua obra. Isso não é uma renúncia, é uma concretização. A atividade de Deus alcançou o seu resultado, alcançou a sua meta. Deus não precisa ficar infinitamente trabalhando. Por quê? Porque ele alcançou aquilo que ele desejava. Você vê que a criação não é uma roda que deve ser mantida girando e girando indefinidamente, como forças, como por exemplo da evolução, que nunca alcançam um resultado definitivo, sempre estão cada vez mais tentando progredir, tentando alcançar alguma coisa. Esse é um trabalho que chega a uma conclusão. E o sétimo dia da criação mostra pra gente que há um fim para a atividade criatura de Deus. E por fim aqui, basicamente, o que eu quero dizer é que a conclusão de um objetivo foi alcançado. Não há um trabalho incessante, não há esgotamento cósmico, há uma realização, um sentido de completude. E com a completude vem o descanso. E o que mais me impressiona nesse relato é o fato de que o ser humano não derramou sequer uma única gota de suor no trabalho da criação do mundo. Quando ele finalmente entra na história, já está tudo pronto. Antes de qualquer esforço, Deus o convida para entrar no seu descanso, confiando que o Criador já havia proporcionado tudo o que era necessário para que a humanidade tivesse uma vida plena. E quanto a você? Será que você consegue descansar de fato? Ou a sua vida é sobre desempenho, sobre produção, sobre entrega? Às vezes eu me pergunto se a sua imagem de Deus, se a minha imagem de Deus pode estar moldando os meus hábitos de trabalho, a minha ética de como fazer as coisas, como realizar minhas tarefas. É claro que Deus trabalha. A bem da verdade, a poderosa obra de redenção de Cristo lhe custou imensamente o seu sangue, seu suor, suas lágrimas, um trabalho gigantesco. Mas a obra não era o ponto final. O trabalho, no fim, leva ao descanso. Mais especificamente, o trabalho de Cristo é justamente o que nos leva a poder descansar na sua graça. Assim como na criação, ele nos criou para descansarmos no que ele havia realizado, assim também na redenção. Todo o seu trabalho culmina em podermos confiar nele e finalmente descansarmos dos nossos esforços. E hoje, nesse exato momento, você está sendo convidado a descansar nele. Como diz Salmo 37:7, descanse no Senhor e espere nele.